um sol tão bonito, tempo limpo. De repente veio um vento muito violento, um vento forte. Aí eu olhei para o céu, o pastor Pedro disse: meu Deus, como a gente é insignificante nesse mundo. Eu disse: meu Deus, como eu preciso te aguardar mais, porque Ele vai vir de uma maneira que eu e você nem esperamos às vezes, nem a hora, nem o dia. Por que, pastor, que Ele não diz nem a hora nem o dia? Para que todos os dias você o espere. Todos os dias. Os apóstolos, os discípulos de Jesus morreram esperando Ele. E na verdade, Jesus já veio para eles, porque eles já estão na glória com Cristo. E eu vou servir a Deus até que Ele venha. Amém? Porque eu sei o que me aguarda. É um lugar, Jetson, é um lugar bom no céu. Que bom te ver aqui. Que bom, mano. Tu é bem-vindo nessa casa. Tua presença aqui alegra o nosso coração. Tu é fruto de oração. Nós somos fruto de oração. Todos aqui são fruto de oração. Então, por favor, não pare de orar. Por isso que há uma escassez de oração. Por isso, porque nós sabemos que quando nós oramos, o céu se move. Então, por favor, invista mais tempo. Não é gastar tempo, invista mais tempo em oração. Amém? Glória a Deus. Então você pode sorrir. Pode olhar para o teu irmão e sorrir. Pode sorrir. Nós acabamos de apresentar uma criança, gente. Eita glória, precisamos sorrir mais. Andrei, nós precisamos sorrir mais. Amém, vamos sorrir mais, porque nós precisamos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém. Todos nós precisamos cada dia mais conhecer a Deus e sua vontade e cumpri-la. Todos os dias nós precisamos conhecer o Senhor e ouvir os seus desejos e cumpri-la. Não adianta eu só vir aqui, ouvir a palavra e não cumprir. Porque se eu ouvir e não cumprir, nada irá acontecer. Quem entende isso? Mas se você ouvir e obedecer, então tudo pode acontecer. E eu, pastor Pedro, então eu não quero só ouvir, eu quero obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós vimos com nossos próprios olhos o que Deus irá fazer. Porque é por fé, nós não nos movemos por vista, mas por fé. Mas nós vamos ver através da nossa motivação ou movimentação sem ver. Quando eu entro no quarto secreto, ninguém está me vendo. Mas a Bíblia diz que publicamente Ele vai me recompensar. Publicamente, ou seja, Ele vai mostrar para todo mundo o que você busca Ele lá no quarto. Porque lá no quarto não tem câmera, não tem microfone. Lá no quarto só sou eu. E lá Deus veja quem eu sou. Então eu preciso, buscar o Senhor e a sua vontade, descobrir a sua vontade e cumpri-la. Oséias. Olha o que diz Oséias. Oséias 6:3. Diz assim. Está no telão? Isto. Oséias é um livro um pouquinho mais complicado de você encontrar, mas está no telão. Oséias 6:3 diz assim: conhecemos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Presta atenção agora. Tão certo como o nascer do sol, sua vinda ocorrerá. Sua vinda ocorrerá sobre todos nós como uma boa chuva que vivifica a terra e nos tempos apropriados. Ele está falando que eu preciso conhecer o Senhor, prosseguir adorando e conhecendo a Ele. Então não é só conhecer. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Agora olha para sua esposa do lado. No começo de tudo, você a conheceu. Pastor Pedro está rindo, gente.
Sabe por quê? Porque ele desejou conhecer cada dia mais a pastora Valdete. Isso é conhecer, prosseguir conhecendo. Não é só conhecer. E a gente conhece tanto a esposa que cria uma família, pastor Pedro. Eita glória, Deus é bom. Mas ele diz assim, um pouquinho mais abaixo: como o nascer do sol, assim será a vinda do Senhor. Todos que estamos aqui, nós sabemos, amanhã pode chover, no outro dia pode chover, mas cedo ou mais tarde o sol vai nascer. Então ele diz: como o nascer do sol, a vinda do Senhor virá. Nós preparamos uma mesa. Olha a mesa, gente. É para a glória dele. Então nós temos o costume de colocar a mesa ali em cima. Aí nós colocamos aqui. Eu disse: ô nego, vamos colocar a mesa aqui. Vamos fazer algo novo. Porque nada muda se eu não mudar alguma coisa. Então se ela está aqui é porque vai mudar alguma coisa em nós, amém? Então eu quero conhecer cada dia mais o Senhor. Vai valer a pena conhecer Ele. Só que nós precisamos entender isso, né? Que conhecer a Deus vai exigir um esforço meu e você, meu e seu. Olha o que diz. Vamos lá. Atos. Aleluia. Atos 17. Aleluia. Vamos lá, Igor. É o Wesley, meu Deus do céu. Vamos lá então, Wesley. Aleluia. Tua presença é real, Senhor. Céus e terra, sim, Deus. O universo estremece, ungiu do trono, céu e terra se encontram, sim, alinhando seu plano. O universo, meu Deus, céu e terra. Sabe onde está céu e terra? Dentro de nós. Que haja um alinhamento hoje entre nós e Deus. Que haja uma vontade cumprida nessa terra, através das nossas vidas. Amém? Atos 17, 23. Diz assim: pois caminhando pela cidade, observou cautelosamente seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com as seguintes inscrições. Ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu possa vos apresentar. Versículo 24. O Deus que criou o universo, o Deus que tudo nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzido por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de alguma coisa. Porquanto ele mesmo procedeu a vida, o fôlego, e supre todas as nossas necessidades. Deixa eu explicar algo aqui para você. O apóstolo Paulo, ele meio que caiu de paraquedas numa cidade chamada Atenas. Ele estava naquela cidade, Alain, esperando os seus amigos. Mas Deus, pastor Pedro, tem os seus meios e os seus propósitos. Porque ele estava evangelizando numa cidade, eles eram espancados naquele lugar e eles corriam para outra. Eles eram espancados naquele lugar e corriam para outra. Até que o apóstolo Paulo ficou sozinho esperando os seus irmãos a chegar em Atenas. Só que na espera dele, Gilberto, ele foi dar uma volta na cidade.
Quando o homem de Deus dá uma volta na cidade, e a Bíblia diz que quando ele viu algumas coisas, ele ficou espantado. Era tanto imagens que pessoas adoravam, não era um Deus só, eram vários deuses. Se você estudar um pouquinho sobre Antenas, né, cidade de Antenas, a Bíblia diz que tinha mais imagens de esculturas do que seres humanos, Alan. Ele ficou desesperado, pastor Pedro. Então ele começou a falar de Cristo. Ele ia no lugar, ele começou a se mover, falando de Jesus. Olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então começou entre as lideranças. Eles assim, ó, queremos saber mais desse homem. Queremos saber mais desse Deus que tu está falando, porque é novo para nós. Eles ainda não sabiam quem era Jesus. E ele disse assim, então pastor Pedro, olha, eu estava andando por aí, e eu vi lá, que está escrito, um Deus desconhecido. Aí ele assim, é exatamente esse Deus, que eu vou apresentar para vocês hoje. Sabe por que ele estava tão convicto que ia apresentar Deus? Porque ele conhecia a Deus. Ele teve um encontro com ele no caminho. Quem conhece a história de Paulo sabe o que eu estou falando. No caminho ele teve um encontro com o Senhor. Aquele povo, pastor Pedro, eles estavam à caça de um Deus verdadeiro. Eles estavam à caça de um Deus que realmente estava acima de todos os deuses. Então o apóstolo Paulo disse, olha, eu vi lá um Deus desconhecido para vocês, mas agora eu vou revelar quem é Deus. Ele é o Deus que criou o céu e a terra. Ele é o Deus que criou eu e você através, pastor Pedro, ele disse assim, ó, através de um homem só, toda a humanidade foi gerada. Então ele começou a falar de um Deus glorioso, de um Deus que ele conhece. Eu não consigo falar de alguém se eu não conhecer ele. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa comunhão com Deus, porque ele tinha se encontrado com Cristo. E você só vai falar de Cristo quando você realmente tiver um encontro com ele. Então ele disse, olha, vem cá, agora eu vou falar desse Deus desconhecido, porque eu conheço esse Deus. E ele falou, olha, o Deus que nos criou, ele não precisa de ajuda de mãos humanas. Como se ele precisasse de alguma coisa, pastor Pedro. Tem uma canção que diz aqui, olha, para o que eu vou dar para um rei? Só as minhas mãos erguidas. Tem coisas que eu não consigo entregar nada para Deus. Tudo que você quer dar para Deus, em objeto, Ele já tem. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono de todas as coisas. A única coisa que Ele espera, minha e você, é a adoração a Ele. Hoje pela manhã eu fui num café de pastores, e o pastor liberou algo lá. Eu disse, meu Deus. Ele disse, por que Jesus ia em Betânia, pastor Pedro? Ele passava pelos seus confrontos, suas guerras, e ele ia para a cidade de Betânia, porque lá ele tinha amigos, que era Maria, Marta e Lázaro. Meu Deus do céu. Aí ele falou, por quê? Por que Jesus ia na casa de Maria e ficava lá? Porque ele diz que Marta, pastor Pedro, servia. E eu ouvindo. E ele disse, Maria ouvia. E ele disse, Lázaro me ama, adorava. Maria adorava e Lázaro amava. Aí o pastor de lá disse assim, ó, é isso que Deus espera de mim e de você. Servir Ele, ouvir Ele, adorar Ele, se entregar a Ele, amar Ele. Aí o Senhor virá e fará morada em nossas vidas. Nós precisamos entender quem é Cristo e quem é Deus, como eles se movem. Então ele falou, o apóstolo Paulo, ele falou para eles quem era Jesus. E eles assim, então eles falavam, eu quero saber então dessas boas novas que tu carrega.
dessas boas novas. Tem pessoas que querem saber das coisas de boas novas. Boas novas, nós carregamos boas novas. Nós carregamos, essas boas novas não pode ficar só para nós. Nós precisamos entender. Aleluia. Hoje é Santa Ceia, amém? Eu anotei assim: precisamos conhecer a Cristo e nos alimentar dele. Presta atenção. Precisamos conhecer a Cristo e nos alimentar dele. Para cumprir o propósito de Cristo, eu preciso me alimentar de Cristo. Para cumprir o propósito de Cristo, eu preciso me alimentar de Cristo. Se você não se alimentar dele, você não vai conseguir cumprir esse propósito. Então, eu preciso conhecer Cristo e nos alimentar dele. Aí eu fui, meu Deus, mas como é que a gente se alimenta de Cristo? É ou não é uma pergunta? Como é que eu e você nos alimentamos de Cristo? Crer nele e obedecer ele. Crer nele, crer que ele morreu e ressuscitou e hoje está no nosso meio, amém? Então crê de todo o teu coração. Busque ele, se santifique, sirva a ele, e automaticamente você vai se alimentando dele e vai se tornando uma pessoa forte. Você vai se tornando forte. Por quê? Nós precisamos entender. Nós somos adotados de espírito, alma e corpo. Nós precisamos entender isso. Você quer alimentar a alma e o espírito, você precisa buscar ele. Você precisa se entregar a ele. Olha o que diz em João. Olha o que diz em João. Um pouquinho para frente aí. Opa, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 6. Aleluia. Vamos ver se é isso. João 6, 57. Tu és santo e poderoso Deus. Aleluia. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo. Aleluia. Olha o que diz. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ele disse que ele vivia pelo Pai. Ele vivia por Deus. E ele diz que aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Em Gálatas 2, versículo não lembro bem, mas diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo não é mais minha, mas é de Cristo. Nós precisamos entender esses lugares. Que agora ele está falando que aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Se você buscar alguns versículos antes de eu chegar ali, ele estava falando, ele estava fazendo milagres, curando, libertando, dando pão. Aí um dia Jesus foi para um lugar e uma multidão, Gilberto, de atrás dele. Muitas pessoas de atrás de Cristo. De repente Cristo olhou para eles e disse assim, ó: vocês só estão atrás de mim por causa do pão que eu já dei para vocês. Só por causa do pão que eu dei para vocês. Vocês não estão buscando, vocês não estão vindo de atrás de mim pela salvação ou para me adorar. Aí ele começou a falar coisas que eles não começaram a entender. Olha, eu sou o pão que desci do céu.
Aquele que se alimenta, aquele que come de mim e bebe de mim, esse terá vida eterna. E ele diz bem assim: olha, aquele que verdadeiramente comer a minha carne e beber o meu sangue. Já imaginou, Alain? Pastor Pedro, ele disse: olha, aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, esse terá vida eterna. Pastor Pedro, eles começaram a se afastar. Não, eu não estou entendendo o que tu está falando. Ele estava realmente complicando. Sabe por quê, pastor Pedro? Ou você busca o Senhor pelas verdades que Ele tem. Nós precisamos entender. Então algumas discípulos começaram a sair. Aí ficou, sabe quem, pastor Pedro? Os 12. Aí foi aonde ele faz aquela pergunta: e vocês não vão não? Aí ele disse: não, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós precisamos entender o lugar e quem nós temos servido. Se você ir de atrás de Jesus só pelo pão, vai acabar. Não busque Ele só pelo pão, porque Ele vai deixar você ter falta, para você realmente buscar Ele de todo o teu coração. Nós precisamos entender o lugar que nós estamos entrando. Então, se eu me alimento do Senhor, eu preciso viver por Ele. Eu preciso, porque Ele diz na sua escritura que aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Quando eu vivo pela causa do Senhor, não é mais a minha causa. Nós precisamos entender que agora não é mais a minha vontade. Quantas vontades nós vamos ter, mas a vontade do Senhor precisa perseverar. É a vontade dEle. Nós precisamos entender quem nós estamos servindo. A partir do momento que eu disse sim para Cristo, agora é a vontade dEle que precisa reinar. Que você possa se alegrar nessa noite, porque eu tenho uma boa notícia para você. Vai valer a pena, Gilberto, todo o esforço, toda dedicação, todo o empenho seu vai valer a pena, porque as bênçãos não ficam só para você, ela se estende, William, também para os seus filhos e netos, William. O que nós carregamos não vai ficar em nós, pastor Pedro. Homens que pagaram com as suas próprias vidas, hoje se estende até nós as suas bênçãos. É 1000 gerações, 1000 gerações, 1000 gerações. Então nós precisamos entender que há um propósito de estar aqui. Há um propósito. Há um propósito. Não abaixa a cabeça. Nós queremos te ajudar. Por isso que juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. E hoje nós vamos cear. Pastor Pedro, pastora Valdete, Gilberto e Jocelane pode preparar a ceia. Aleluia! Nós vamos cear ao Senhor. E nós precisamos entender por que ceamos. Nós precisamos entender por que congregamos, por que estamos aqui. Nós precisamos entender que não adianta só, Claudomir, eu admirar as escrituras. Uau, que escrituras! Nossa, que palavra! Não, eu preciso obedecer ela. E às vezes a obediência vai nos custar algumas coisas. Não é fácil às vezes obedecer. Mas o Senhor precisa arrancar algumas coisas de dentro de nós, para que eu e você possamos viver o novo dele. E a ceia está aí, ele disse que é uma nova aliança. É uma nova aliança.